turma, vamos aqui fazer, na aula de hoje, uma análise do conto Noite de Almirante, do Machado de Assis. Talvez você até já o conheça, mas a partir da leitura que a gente vai fazer nessa videoaula, vamos também traçar um perfil dos personagens e vamos, obviamente, analisar toda a história, passo a passo, dos detalhes da temática desse conto, que está entre o idealismo romântico, nesse caso aqui, de um personagem masculino, e essa volubilidade amorosa visto na personagem feminina. Então a gente vai analisar, vamos traçar o perfil desses personagens e obviamente que você é quem vai chegar a uma dedução a respeito do caráter de cada um. Por essa razão, essas obras, como Noite de Almirante, por exemplo, chamam tanto a atenção do público que lê. Vamos lá? Noite de Almirante, do Machado de Assis. Deolindo Venta Grande era uma alcunha de bordo. Saiu do arsenal de marinha e enfiou pela rua de Bragança. Batiam 3 horas da tarde. Era a fina flor dos marujos. E demais, levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução. E Deolindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe rindo: "Ah, Venta Grande, que noite de almirante vai você passar! Ceia, viola e os braços de Genoveva. Colozinho de Genoveva." Deolindo sorriu. Era assim mesmo uma noite de almirante, como eles dizem. Uma dessas grandes noites de almirante que o esperava em terra. Começara a paixão 3 meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha de 20 anos, esperta, olho negro e atrevido. Encontraram-se em casa de terceiros e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recôndita do interior. A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso. Deolindo não teve remédio senão seguir uma viagem de instrução. Eram 8 ou 10 meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam o dever fazer um juramento de fidelidade. "Juro por Deus que está no céu, e você?" "Eu também." "Diz direito." "Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte." Estava celebrado o contrato. Não havia descredo a sinceridade de ambos. Ela chorava doidamente, ele mordia o beiço para dissimular. Afinal, separaram-se. Genoveva foi ver sair a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração que parecia que ia lhe dar uma coisa. Não lhe deu nada, felizmente. Os dias foram passando, as semanas, os meses, 10 meses ao cabo dos quais a corveta tornou e Deolindo com ela. Lá vai ele agora pela rua de Bragança. Lá deve estar Genoveva, debruçada à janela esperando por ele. Deolindo prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta: "Jurei e cumpri." Mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo lembra as mulheres que viu por esse mundo de Cristo, italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas bonitas, ou que lhe pareciam tais. Concorda que nem todas serviam para os beiços dele, mas algumas eram, e nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva. A mesma casinha dela, tão pequenina, e a mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco. Isso mesmo lhe lembrava dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou entre este um par de brincos que levava agora no bolso com algumas bugigangas. E ela, que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisto chegou a Gamboa, passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da velha Inácia, que veio abrir-lhe a porta com grandes exclamações de prazer. Deolindo, impaciente, perguntou por Genoveva. "Não me fale nessa maluca", arremeteu a velha. "Estou bem satisfeita com o conselho que lhe dei. Olha lá se fugisse. Estava agora como o lindo amor." "Mas que foi? Que foi?" A velha disse-lhe que descansasse, que não era nada, não valia a pena zangar-se. Genoveva andava com a cabeça virada. Mas virada por quê? Estava com um mascate, José Diogo. Conheceu José Diogo, mascate de fazendas? Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela então anda maluca. Foi o motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta, eram conversas e mais conversas,
até que um dia eu disse que não queria a minha casa difamada. Ah, meu pai do céu, foi um dia de juízo. Genoveva investiu para mim com os olhos desse tamanho, dizendo que nunca difamou ninguém e não precisava de esmolas. Que esmolas, Genoveva? O que eu digo é que não quero esses cochichos à porta, desde as Ave-Marias. 2 dias depois estava mudada e brigada comigo. Onde mora ela? Na Praia Formosa. Antes de chegar à pedreira, uma rótula pintada de novo. Deolindo não quis ouvir mais nada. A velha Inácia, um tanto arrependida, ainda lhe deu avisos de prudência, mas ele não os escutou e foi andando. Não contou com o acaso que pegou de Genoveva e fê-la sentar-se à janela, cozendo no momento em que Deolindo ia passando. Ele conheceu-a e parou. Ela, vendo o vulto de um homem, levantou os olhos e deu com o marujo. Que é isso? Exclamou espantada. Quando chegou? Entre, seu Deolindo. E levantando-se, abriu a rótula e fê-lo entrar. Qualquer outro homem ficaria alvoroçado de esperanças. Podia ser mesmo que a cantiga do mascate estivesse acabada. Tudo isso lhe passou pela cabeça sem a forma precisa do raciocínio ou da reflexão, mas em tumulto e rápido. Sei tudo, disse ele. Quem lhe contou? Deolindo levantou os ombros. Fosse quem fosse, tornou ela, disseram-lhe que eu gostava muito de um moço? Disseram. Disseram a verdade. Deolindo chegou a ter um ímpeto. Ela fê-lo parar só com a ação dos olhos. Em seguida disse que, se lhe abrir a porta, é porque contava que era homem de juízo. Contou-lhe então tudo. As saudades que curtira, as propostas do mascate, as suas recusas, até que um dia, sem saber como, amanhecera gostando dele. Pode crer que pensei muito e muito em você. Se há Inácia que lhe diga se não chorei muito. Mas o coração mudou. Mudou. Conto-lhe tudo isto como se estivesse diante de um padre, concluiu sorrindo. Não sorria de escárnio. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e cinismo, de insolência e simplicidade, que desisto de definir melhor. Creio até que insolência e cinismo são mal aplicados. Genoveva não se defendia de um erro ou de um perjúrio. Não se defendia de nada. Faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia em resumo é que era melhor não ter mudado. Dava-se bem com a afeição do Deolindo. A prova é que quis fugir com ele, mas uma vez que o mascate venceu o marujo, a razão era do mascate e cumpria declará-lo. Que vos parece? O pobre marujo citava o juramento de despedida como uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir e embarcar. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Se embarcou, foi porque ela lhe jurou isso. Pois sim, Deolindo, é verdade. Quando jurei, era verdade. Tanto era verdade que eu queria fugir com você para o sertão. Só Deus sabe se era verdade. Mas vieram outras coisas. Veio este moço e eu comecei a gostar dele. Mas a gente jura é para isso mesmo. É para não gostar de mais ninguém. Deixa disso, Deolindo. Então você só se lembrou de mim? Deixa de partes. A que horas volta José Diogo? Não volta hoje. Não volta. Está lá para os lados da Guaratiba com a caixa. Deve voltar sexta-feira ou sábado. E por que é que você quer saber? Que mal lhe fez ele? Pode ser que qualquer outra mulher tivesse igual palavra. Poucas lhe dariam uma expressão tão cândida, não de propósito, mas involuntariamente. Vede que estamos aqui muito próximos da natureza. Que mal lhe fez ele? Que mal lhe fez essa pedra que caiu em cima? Qualquer mestre de física lhe explicaria a queda das pedras. Deolindo declarou com um gesto de desespero que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele com desprezo, sorriu de leve e deu um muxoxo. E como ele lhe falasse de ingratidão e perjúrio, não pôde disfarçar o pasmo. Que perjúrio! Que ingratidão! Já lhe tinha dito e repetia que quando jurou, era verdade. Nossa Senhora, que ali estava, em cima da cômoda, sabia se era verdade ou não. Era assim que lhe pagava o que padeceu? E ele, que tanto enchia a boca de fidelidade, tinha se lembrado dela por onde andou? A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que trazia. Ela abriu-o, aventou as bugigangas, uma por uma, e por fim deu com os brincos. Não eram nem poderiam ser ricos. Eram mesmo de mau gosto, mas faziam uma vista de todos os diabos. Genoveva pegou deles
Contente e deslumbrada, mirou-os por um lado e outro, perto e longe dos olhos, e afinal enfiou nas orelhas. Depois foi ao espelho de pataca, suspenso na parede entre a janela e a rótula, para ver o efeito que lhe faziam. Recuou, aproximou-se, voltou a cabeça da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Sim, senhor, são muito bonitos, disse ela, fazendo uma grande mesura de agradecimento. Onde é que comprou? Ele, pela sua parte, começou a crer que, assim como a perdeu, estando ausente assim o outro, podia também perdê-la. E provavelmente ela não lhe jurara nada. Brincando, brincando é noite, disse Genoveva. Com efeito, a noite ia caindo rapidamente. Genoveva acendeu uma vela, depois foi sentar-se na soleira da porta e pediu-lhe que contasse alguma coisa das terras por onde andara. Deolindo recusou a princípio, disse que se ia embora, levantou-se e deu alguns passos na sala, mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do pobre diabo e ele voltou a sentar-se para dizer 2 ou 3 anedotas de bordo. Genoveva escutava com atenção, interrompidos por uma mulher da vizinhança que ali veio. Genoveva fê-la sentar-se também para ouvir as bonitas histórias que o senhor Deolindo estava contando. A esperança, entretanto, começava a desampará-lo e ele levantou-se definitivamente para sair. Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos e foi mostrar-lhes com grandes agradecimentos. A outra ficou encantada, elogiou-os muito, perguntou se os comprara em França e pediu a Genoveva que os pusesse. Realmente são muito bonitos. Quero crer que o próprio Marujo concordou com essa opinião. Gostou de os ver. Achou que pareciam feitos para ela e durante alguns segundos saboreou o prazer exclusivo e superfino de haver dado um bom presente. Mas foram só alguns segundos. Como ele se despedisse, Genoveva acompanhou-o até a porta para lhe agradecer ainda mais uma vez o mimo e provavelmente dizer-lhe algumas coisas meigas e inúteis. A amiga que deixara ficar na sala apenas lhe ouviu esta palavra: "Deixa disso, Deolindo." E esta outra do marinheiro: "Você verá." Não pôde ouvir o resto, que não passou de um sussurro. Deolindo seguiu praia fora, cabisbaixo e lento. Genoveva entrou logo depois, alegre e barulhenta. Contou à outra a anedota dos seus amores marítimos, gabou muito o gênio de Deolindo e os seus bonitos modos. A amiga declarou achá-lo grandemente simpático. "Muito bom rapaz", insistiu Genoveva. "Sabe o que ele me disse agora?" "Que foi?" "Que vai matar-se." "Jesus! Qual o quê? Não se mata não. Deolindo é assim mesmo. Diz as coisas, mas não faz. Você verá que não se mata. Coitado, são ciúmes. Mas os brincos são muito engraçados. Eu aqui ainda não vi destes." "Nem eu", concordou Genoveva, examinando-os à luz. A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando-o pela noite de almirante. E pediram-lhe notícias de Genoveva, se estava mais bonita, se chorara muito na sua ausência, etc. Ele respondia tudo com um sorriso satisfeito e discreto. Um sorriso de pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. Bom, agora que nós fizemos a leitura do conto, vamos aqui fazer um comentário sobre essa obra do Machado de Assis. Esse conto tem um narrador psicológico, narrador onisciente, e ao mesmo tempo ele traz a obra não de uma maneira cronológica, mas psicológica. A gente percebe que em um determinado momento, lá para o 3º, 4º parágrafo, a gente conhece dentro da obra como foi que conheceram-se Genoveva e o Deolindo. O que é que a gente vai destacar aqui? Nós temos 2 personagens de personalidades bem antagônicas. De um lado, o Deolindo, que representa aquele idealismo romântico. O que mais surpreende na obra é que esse idealismo romântico, essa pessoa apaixonada, essa pessoa obcecada por um amor, mesmo que seja um amor à distância, essa pessoa esperançosa de que esse amor está sendo correspondido enquanto ele está viajando, é vista do ponto de vista masculino. Ou seja, o homem é o ser romântico apaixonado. A mulher, dentro desse conto, assim como de outras obras de Machado de Assis, a mulher é a personagem mais fria, mais calculista, é aquela que parece ter uma capacidade emocional maior para lidar com a ausência. O que é que vai acontecer? O Deolindo viajou,
foi a trabalho como marinheiro, passou 10 meses distante e fez a Genoveva jurar que o esperaria, né? Diante dessa certeza, Deolindo viajou e voltou, depois de 10 meses, foi até a casa de Dona Inácia para saber da moça, né? Voltou cheio de esperança, comprou presentes, resistiu aos amores, às tentações do amor de outras mulheres bonitas que encontrou durante a viagem. Deolindo foi resistindo a tudo até cumprir a sua promessa e preparou a frase, né? Jurei e cumpri. E diante disso esperava também que pudesse receber a sua amada de braços abertos. Mas não foi o que aconteceu. Chegou à casa de Dona Inácia e Dona Inácia revelou que ela, Genoveva, estava com uma outra pessoa que era o José Diogo. De um modo geral, o que é que acontece nessa história? Nós vamos entender que as expectativas que tínhamos em cima dessa personalidade de vingança do Deolindo e talvez de um possível medo de Genoveva diante disso, né? Ela foi totalmente rompida. Porque nós temos uma personagem emocionalmente parece mais concentrada em lidar com um tipo de problema e nós temos um personagem mais afoito, mais desequilibrado emocionalmente para situações desse tipo. Bom, diante dessa situação nós percebemos que a Genoveva ela não negou em nenhum momento que realmente passou a gostar de outro homem na ausência dele. Disse que jurou, mas aquilo valia para o momento. E por outro lado, nós temos um personagem que acaba aos poucos se dando por vencido diante da frieza dela em revelar os fatos, né? E não tem outra solução a não ser aceitar cabisbaixo, mesmo assim, diante dos amigos, não entregando nada a respeito de Genoveva, né? Algumas frases desse conto chamam também bastante a atenção da gente. Eu separei algumas para a gente fazer uma análise sobre a história. A primeira delas é essa aqui, ó. Resolveram fazer um juramento de fidelidade. Juro por Deus que está no céu. E você? Eu também. Diz direito. Juro por Deus que está no céu. A luz me falte na hora da morte. Quando a gente percebe esse juramento, a gente entende que ele foi forçado porque, a princípio, Genoveva parecia não muito disposta a atender ao juramento. Mas quando o Deolindo disse, jura direito, né? Então parece que ele sentia a necessidade de obrigá-la a fazer um juramento. Isso faz a gente refletir um pouco sobre o que é realmente a questão do juramento para ambos, né? Enquanto para um parece ser um compromisso inabalável, para o outro parece ser vinda por conta de uma obrigatoriedade. Isso vai ter reflexos lá na frente. Uma outra frase bem interessante é essa aqui. Foi à custa de muita economia que lhe comprou um par de brincos que levava agora no bolso com algumas bugigangas. E ela, que lhe guardaria? Gente, essa frase faz a gente refletir sobre as perspectivas do marujo. Um marujo apaixonado. Aquele homem que fica ansioso, aquela pessoa que fica na expectativa de que os seus pensamentos correspondem realmente à realidade. E aí, obviamente, a Genoveva não só não guardava nada para ele, como já estava acompanhando, já estava em outro relacionamento. A outra frase é a seguinte. O pobre marujo citava o juramento de despedida como uma obrigação eterna. Mas quando a gente jura, é para isso mesmo, é para não gostar de mais ninguém. Então, mais uma vez, a gente nota a fragilidade, né? Não a fragilidade, vamos dizer, a inocência do personagem masculino, né? Que acreditou em um juramento. Naquela época, a gente vê que o realismo vem depois do romantismo, né? Que o romantismo trazia muitas juras de amor como um pacto eterno. E aí nós temos um personagem vindo justamente dessa escola literária. Obviamente a gente pode entender isso aí também como uma questão de caráter do personagem, né? Um personagem fiel até a morte, um personagem de características raras, que não foi correspondido pela Genoveva. E também a gente vai traçar um perfil da personagem feminina daqui a pouco. Vamos aqui para a outra frase. Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos. Veja que Genoveva, mesmo comprometida com o José Diogo, acreditava que não haveria nenhum problema se recebesse o par de brincos de presente do seu ex-namorado, né? Em nenhum momento ela recusou o presente, mesmo sabendo que ele o trouxe, acreditando ainda estar em um relacionamento com ela.
Além disso, a própria Genoveva fez questão que a amiga ficasse para que ela também pudesse apreciar o presente que ela recebeu de quem? Do seu ex-namorado. Então, também nós percebemos uma personagem feminina bem vaidosa, para quem não importava apenas a beleza física, mas a validação de sua beleza, né? A validação do seu ego a partir de um presente de alguém que estava apaixonado por ela, embora ela já não estivesse mais por ele, né? Essa tentativa dela de fazer valer a sua beleza e a questão de que existe mais de um homem que está atrás dela, né? Que gosta dela. Outra frase é esta aqui. Muito bom, rapaz. Sabe o que ele me disse agora? O quê? Que vai matar-se. Então, mais uma vez, a Genoveva deixa explícita um certo orgulho que ela tem pela situação, né? Ele vai se matar. Vai se matar por quê? Por mim, né? Obviamente que a amiga já sabia da relação com José Diogo. E aí, mais uma vez, a gente vê escancarada a fragilidade emocional do personagem José Diogo. Que, como ela mesma diz, afinal ela já o conhecia bem, ele não se mata, né? Ele só diz isso por ciúme. Ele é assim mesmo. Outra frase é: no dia seguinte, alguns dos companheiros batiam-lhe nos ombros, cumprimentando-lhe pela noite de almirante. Nesta passagem do texto, nós temos a questão da hipocrisia social, que também foi trazida para o conto, né? Depois de toda essa situação, ao invés de confessar diante dos amigos a realidade da situação, o que foi que ele fez? Preferiu assumir uma mentira, dizendo que teve uma noite, dizendo não, deixando-se levar pelo ponto de vista dos amigos, de que ele tinha tido uma noite realmente maravilhosa com a sua namorada, uma noite de almirante. Então, de um modo geral, fica ao leitor o julgamento das personagens. De um lado, nós temos uma Genoveva fria, calculista, bastante volúvel, carente da validação alheia, e uma mulher que não tem condições de se prender a um homem por muito tempo. Então ela está bem distante do idealismo romântico, né? Daquela mulher romântica que a gente percebe na escola literária anterior. Por outro lado, nós temos um personagem que já absorve, ao contrário da mulher, o Deolindo absorve essas características românticas, é um homem bom, é um homem honesto, é um homem que confia demais na possibilidade do juramento eterno e de um matrimônio feliz. E aí também esse mesmo personagem, com todas essas características que eu falei, demonstra também uma certa fragilidade e uma falta de experiência para lidar com mulheres do perfil de Genoveva, né? Bom, então, como eu falei, fica ao leitor a característica de julgar quem está certo ou quem está errado. Será que a Genoveva deveria ter cumprido seu juramento amoroso e ter esperado o Deolindo voltar para confessar que estava gostando de outro? Ou, na ausência dele e nessa sua carência por uma outra pessoa, ela se deixou levar pela emoção sem se preocupar com o que sente o Deolindo? Por outro lado, o Deolindo, será que ele deveria realmente perdoá-lo e seguir seu caminho? Ou realmente ele tem todas as razões para guardar mágoas e rancor de uma pessoa que demonstrou não merecer o seu afeto ou o seu amor? Então isso aí fica a cargo do leitor fazer um julgamento a respeito da obra. Lembrando que o próprio Machado de Assis, a própria literatura, ela traz a discussão e não um julgamento efetivo para nenhum dos personagens, ok? Bom, então é isso aí, pessoal.